Cuida, Fauna e Flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15 horas, na Lafões FM e depois do Jornal Regional às 18 horas, com repetição aos sábados às 9 da manhã. Porque quem gosta, cuida, com Nuno Campos. Os carvalhos de Lafões. Lafões foi outrora considerada a Sintra da Beira. Talvez ainda o seja, mas é necessário preservar o que ainda resta de verdadeiramente genuíno e identificativo da nossa realidade florestal autóctone. Em Lafões, podemos encontrar ainda alguns carvalhais com elevados valores de biodiversidade, que revelam alguma da composição florística dos antigos bosques caducifólios que ainda não há muitos anos abundavam nesta zona. Nas zonas mais abrangidas pelo clima atlântico, surgem as matas úmidas de carvalho comum e o azevinheiro. Acima dos 900 metros, o carvalho comum dá lugar ao carvalho negral, existindo também o vidoeiro, o pinheiro de casquinha e o teixo. Os descobrimentos e a respectiva expansão marítima tiveram grande impacto na devastação das formações florestais do nosso país. A investigação histórica florestal revela que os descobrimentos tiveram uma grande responsabilidade na exploração e no declínio das florestas europeias e, evidentemente, também das de Portugal. Segundo o botânico e investigador Jorge Paiva, inicialmente para a construção naval era utilizada a madeira da azinheira e a de sobreiro, mas devido a esta grande procura, começou-se a pôr em risco a abundância destas duas espécies de carvalhos que forneciam respectivamente a bolota, comestível, e a cortiça. Foi nesta mesma altura proibido o abate destas duas preciosas e úteis espécies de árvores, tendo sido substituídas pelo carvalho alvarinho. Este carvalho alvarinho, que é espontâneo em Lafões, é sem dúvida o maior porte que temos, e estima-se que para cada nau seriam necessários entre 2.000 a 4.000 carvalhos. Outras madeiras também foram utilizadas, mas em menor quantidade, portanto, com fraco impacto ambiental, nomeadamente a madeira de pinheiro bravo, para mastração e vigamento, e a madeira de castanho para o mobiliário. Hoje em dia, sabemos pelos historiadores que só para a campanha de Ceuta foram necessárias 200 a 300 naus durante a expansão dos descobrimentos. Para a Índia construíram-se 700 naus e para a campanha do Brasil 500. Portanto, e segundo o botânico Jorge Paiva, estima-se que durante esta época se teriam derrubado efetivamente mais de 5 milhões de carvalhos. Segundo este botânico, não haverá dúvida que foi assim que se desflorestou a grande parte do nosso país, levando mesmo ao desaparecimento de muitos dos nossos riquíssimos carvalhais plenos de biodiversidade. O declínio não foi apenas de plantas, atingiu também o reino animal, com destaque para o urso pardo, que se extinguiu também nessa mesma época em Portugal. Assim, as montanhas, particularmente as da região do Douro e Tejo, foram praticamente desarborizadas e, portanto, erodidas, tendo sido o respectivo solo arrastado e assoreado rios. Com as montanhas desarborizadas, a população passou a viver do pastoreio. A pastorícia intensiva também teve um grande impacto na destruição da flora portuguesa, utilizando gados nacionais, mas também espanhóis na época medieval. A quantidade de animais que pastava nas serras era muito elevada, degradando os ecossistemas florísticos da montanha e com a consequente erosão de solos. Os fogos e a prática de queimadas nas regiões agrícolas e também nas regiões de pastoreio foram outro fator que contribuiu e continua a contribuir para uma desertificação efetiva das nossas montanhas. As referências de fogos em Portugal podem remontar-se pelo menos aos fins do século XII e os seus nefastos efeitos operaram uma modificação quase integral da cobertura vegetal de Portugal e o consequente assoreamento de uma grande parte dos nossos rios. A partir de certa altura, essas áreas de mato foram rearborizadas com pinheiro bravo. As nossas montanhas transformaram-se então num imenso pinhal, outrora cobertas fundamentalmente por carvalhais caducifólios. Como é do conhecimento público, a partir de 1975 aumentaram grandemente os fogos florestais em Portugal, constituindo-se assim um verdadeiro problema nacional, a destruição não só da nossa vasta área de pinhal, como também de alguns bosques relíquias. Como consequência desta destruição do pinhal, tem-se vindo a assistir a um aumento sistemático da área ocupada por eucaliptos
por serem infestantes, bem adaptados a zonas incendiadas e, por outro lado, são indiscriminadamente plantados devido ao seu grande valor económico como matéria-prima para a indústria do papel. Estas explorações agroflorestais monoespecíficas, compostas apenas por uma só espécie vegetal, são promotoras do empobrecimento genético e da própria diversidade vegetal, pois são explorações que provocam baixas drásticas na biodiversidade, como também são formações de elevada homogeneidade genética. Isto implica maior riscos de catástrofes, como incêndios de grandes proporções e maior predisposição para propagações de epidemias. Portugal tem cerca de 3.300 hectares do seu território florestado e provavelmente um terço desta área está ocupada com eucalipto. A política florestal nos últimos anos tem contribuído para a descaracterização da floresta portuguesa. A floresta autóctone, de uso múltiplo, está a ser substituída por monocultura intensiva que fomenta o absentismo rural e tem impactos irreversíveis no solo, na água e na biodiversidade. As vantagens da floresta são subejamente conhecidas, mas será que podemos chamar floresta uma plantação de eucaliptos? Uma floresta é um sistema complexo que se autorregenera e que possui uma grande variedade de plantas em diferentes estados evolutivos. Uma plantação de eucaliptos é uma área cultivada composta por árvores da mesma espécie, muitas vezes clones, plantas em blocos homogéneos da mesma idade. O objetivo destas plantações é produzir e colher grande quantidade de madeira no menor tempo possível. Não difere muito de uma cultura agrícola. Se continuarmos neste caminho, é óbvio que o que resta da floresta portuguesa fará parte da história, com todas as graves perdas de biodiversidade que ainda hoje possuímos, e assim caminharemos para uma situação irreversível do ponto de vista valioso património florístico e faunístico que nenhum de nós desejaria perder. Como tal, deveremos todos desde já, desde políticos a simples cidadãos, implementar medidas que contrariem a degradação e a destruição do que resta da nossa floresta autóctone. Promovamos a sua reflorestação. Cuida, Fauna e Flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15 horas, na Lafões FM e depois do Jornal Regional às 18 horas, com repetição aos sábados às 9 da manhã. Porque quem gosta, cuida, com Nuno Campos.